Olá, meu nome é Isabelle e eu vou apresentar o trabalho de desenvolvimento de uma estação meteorológica automática baseada em internet das coisas. Os autores são eu, Isabelle, o Perisson Pavei e o Fernando Rodrigues. Introdução. Devido às constantes mudanças no clima e no tempo, se tornou necessário o monitoramento das variáveis meteorológicas, e para isso são utilizados os instrumentos meteorológicos. A união desses instrumentos em determinado local forma uma estação meteorológica. Ela pode ser convencional ou automática. Na convencional, os sensores eles medem as variáveis, porém é necessário um observador para anotar a cada intervalo de tempo. Já na automática, os sensores eles medem, transmitem e armazenam tudo isso de forma automática, não precisando de um observador. Essa estação ela tem 4 subsistemas, o de controle e armazenamento, o de coleta de dados, o de comunicação e de energia. E para desenvolver uma estação automática, eu posso utilizar o conceito de internet das coisas, que é definido como uma rede de dispositivos conectados para fazer uma transmissão sem fio e um armazenamento por computação em nuvem. Então aqui nós temos uma visão geral desse projeto, que começa com a estrutura da estação com os sensores. Essa estrutura envia os dados utilizando a comunicação sem fio por radiofrequência, em que ondas de rádio são utilizadas para transmitir informação entre um transmissor TX e um receptor RX. Também é utilizada a tecnologia LoRa, também chamada de Long Range. Ela é uma tecnologia que transmite dados a longa distância. Nós também utilizamos 2 protocolos de comunicação muito utilizados em internet das coisas, que é o MQTT e o HTTP. O MQTT ele tem como arquitetura a publicação e a assinatura. Então eu tenho um dispositivo, que é a estação, que faz a publicação dos dados a um gerenciador de mensagens chamado broker MQTT, e o broker ele retransmite essas informações ao assinante. Já o HTTP, ele tem como arquitetura o cliente e o servidor. Então, o cliente, ele faz um pedido ao servidor, e o servidor interpreta esse pedido e envia uma resposta. Nós também fizemos uma central de armazenamento, utilizando um banco de dados, que pode ser relacional ou não relacional. E também utilizamos a computação em nuvem, para armazenar essas informações e criar uma dashboard para organizar esses dados e mostrar ao usuário, como mostra aqui na imagem. Então aqui nós temos a metodologia, que ela se divide nos 4 subsistemas. Então nós temos subsistema de energia, painel solar e bateria, tem-se o conjunto de sensores, um subsistema de coleta de dados, uma plataforma microcontrolada Atmega 328P, no subsistema de comunicação, uma plataforma microcontrolada ESP32 e no subsistema de controle e armazenamento, uma plataforma Raspberry Pi. Nós também temos a arquitetura de software e agora eu vou entrar em cada um dos subsistemas e vou explicar de forma detalhada. Então a nossa estação ela inicia-se com os sensores. Então nós temos essa estrutura mecânica, que conta com um anemômetro para medir a velocidade do vento, um pluviômetro mede a quantidade de chuva, anemoscópio a posição do vento, um sensor de temperatura e de umidade, e ela também conta com um transmissor por radiofrequência para enviar esses dados de forma sem fio. O subsistema de energia ele conta com um painel solar, uma bateria de 12 volts 7 ampere. Essa bateria serve para o sistema funcionar em períodos de baixa radiação solar, como por exemplo à noite, a gente quer que a estação continue funcionando. Um controlador de carga que pega a energia que foi absorvida pelo painel solar e armazena na bateria, e também libera a tensão adequada ao subsistema de coleta de dados. Então, o subsistema de coleta de dados, ele serve para receber as informações vindas do conjunto de sensor por meio de um receptor por radiofrequência de 433 MHz. Também conta com uma plataforma microcontrolada Atmega 328P para processar essas informações recebidas e transmitir elas pelo módulo LoRa E32, que envia esses dados a uma longa distância.
Depois nós temos o subsistema de comunicação. Ele conta com um módulo LoRa E32 também, porque ele recebe os dados a longa distância vindos do subsistema de coleta de dados. Também tem-se a plataforma microcontrolada ESP32, que ela também faz o processamento desses dados recebidos e reenvia eles de maneira sem fio. Essa placa eletrônica também conta com alguns LEDs de sinalização e um botão de reset para caso a placa tenha algum problema e precisa ser resetada. O subsistema de controle e armazenamento, ele teve duas versões. Primeiro, uma versão protótipo, que a gente utilizou uma plataforma Raspberry Pi. Na plataforma foi instalado o broker Mosquito. Esse broker MQTT ele recebe os dados vindos do subsistema de comunicação, que envia os dados por MQTT. Também foi instalado um banco de dados chamado SQLite, que é do modelo relacional, para armazenar esses dados recebidos vindos da estação. E também foi utilizado o framework de desenvolvimento web Flask para desenvolver uma página web para organizar esses dados, só que funcionaria apenas de forma local, ou seja, eu não poderia compartilhar com outros usuários. Então, por isso, a gente optou por fazer uma versão no sistema em nuvem. Então, nós utilizamos o Firebase, que é da Google. No Firebase, ele recebe as informações do subsistema de comunicação por meio do protocolo HTTP. É armazenado as informações em um banco de dados chamado Firebase Database e foi desenvolvida uma página web utilizando as linguagens HTML e JavaScript para organizar esses dados ao usuário e poder compartilhar com os outros utilizando o Firebase Hosting, onde hospedava a página web e assim eu poderia compartilhar com os outros usuários. E esse foi o resultado da página web desenvolvida. Ela conta com os valores das variáveis, valores atuais, valor de máximo e mínimo, o histórico de medição e também o status da bateria. Também mostra a última leitura dos sensores. Essa página web ela pode ser compartilhada com qualquer pessoa por meio de uma URL. Depois que a gente fez a metodologia, nós fomos para a análise dos dados. Para isso, a gente levou a nossa estação na sede da EPAGRE, que fica em Uruçanga, aqui em Santa Catarina, e posicionamos a nossa estação do lado da estação da EPAGRE. E ela ficou realizando medições durante uma semana, para depois a gente comparar os nossos valores com os valores da EPAGRE, e assim a gente poder calibrar a nossa estação. Então, para fazer essa análise de dados, nós utilizamos duas fórmulas. A do erro de medição, que é a indicação menos o valor verdadeiro, sendo que a indicação é o valor medido pela nossa estação e o valor verdadeiro pela EPAGRE. E também a correção, que tem como fórmula menos o erro de medição, para assim calibrar nosso sistema. A primeira análise que foi feita foi com a umidade relativa. Então, aqui no gráfico do lado esquerdo, eu tenho a umidade medida pela EPAGRE, em laranja, e a umidade medida pela nossa estação em azul. E depois nós aplicamos a correção de 17,9%, e nós temos no gráfico da direita, em cinza, o gráfico da umidade corrigida. Aqui nós podemos ver que a correção ela teve um resultado satisfatório e ela calibrou muito bem o nosso sistema. Depois eu tenho da temperatura, onde também fizemos a análise da temperatura da EPAGRE com a da nossa estação. E depois aplicamos a correção de 1,1 graus Celsius, fazendo a correção que mostra no gráfico na linha cinza. Nesse caso, nós observamos que o nosso sensor ele media de forma correta entre uma faixa de temperatura, que era entre 20 e 30 graus Celsius. Então, nós não conseguimos calibrar 100% esse sensor de temperatura. Depois fizemos a análise da velocidade do vento, também comparando a EPAGRE com a nossa medida. Aplicamos a correção de 1,72 km por hora. E nesse caso, a gente pode ver no gráfico da direita que houve uma melhora considerável na precisão dos dados com a aplicação da correção. Também fizemos a análise para a pluviosidade, aplicando também, fazendo a comparação entre a EPAGRE e a pluviosidade medida e aplicando a correção de menos 1,27 milímetros. Nesse caso, nós também
tivemos uma melhora nos sensores, porém ainda houve bastante diferença entre a pluviosidade medida pelo nosso sensor e o da EPAG. E por último, fizemos a análise da direção do vento. Nesse caso, a gente pôde ver que o nosso sensor ele era muito sensível, então ele teve uma medição bastante diferente comparado com a EPAG. Então, por isso, a gente não conseguiu aplicar a correção nesse caso. Fazendo toda essa análise dos gráficos com o cálculo da correção, a gente pôde concluir que os nossos sensores meteorológicos eles estão recomendados apenas para desenvolver protótipos, já que eles apresentam uma baixa precisão e não são certificados. Então, se eu fosse desenvolver um produto, eu teria que investir em sensores melhores e certificados. Então, como melhoria, a gente tem primeiro verificar a qualidade dos sensores por meio de testes em laboratórios e também fazer a aquisição de sensores que são certificados pelo Inmetro. E assim a gente teria uma melhora na precisão da estação meteorológica. Por fim, eu queria agradecer ao IFSC Campus Criciúma pelo subsídio financeiro desse projeto, a EPAGRE, Unidade de Uruçanga, e ao técnico em meteorologia que nos auxiliou, o Andrei, que contribuíram com a validação dos dados. Aqui eu tenho as referências utilizadas na apresentação, e agora eu quero mostrar a interface web que foi criada para a estação meteorológica. Então aqui nós temos valor de umidade, temperatura e velocidade do vento com o histórico. E quando eu clico em cima, eu consigo ver qual foi o valor medido. E assim eu encerro a minha apresentação, estou aberta a dúvidas e questionamentos e obrigada por assistirem.